Para todos e todas, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, obrigado em especial àqueles que estão já com a câmera ligada, né, porque isso é muito bom, isso ajuda a gente. Antigamente, muitos de vocês ligavam bastante a câmera, e por algum motivo estão parando de ligar, né, mas tá ótimo assim mesmo, né. Eu estou vendo, nós somos aqui cerca de 40 pessoas, e às vezes pode ser muito mais, né? Uma vez tem as pessoas da sua casa, etc., que acaba participando junto com a gente aqui, mas no final das contas eu sinto assim a presença mesmo só de 5 pessoas aqui comigo, né? Porque eu estou com a câmera ligada, eu estou vendo as expressões, etc. Então aqueles que sentirem à vontade e puderem ligar, né, tiverem condição de ligar, que ligue a câmera, que fica uma coisa mais bonita, uma coisa mais participativa. Mas o demais, com câmera ou sem câmera, você participa do mesmo jeito, como sempre, né? Pode fazer os seus apontamentos, as suas perguntas, as suas questões, que é muito bom e contribui bastante mesmo com esse processo. Dispensa introdução à aula, porque nós estamos seguindo, né? Seguindo o contexto. Nosso tema é a ditadura militar no Brasil. E nós estamos verificando alguns aspectos, né, dessa ditadura, e ficou para hoje a gente conversar sobre o movimento estudantil. Confere? Movimento estudantil e a Sim. situação que ocorreu com um jovem, com um estudante secundarista em 1968, chamado Edson Luiz. Então, essa é uma das marcas sangrentas da ditadura, assim, porque foi uma atividade policial para a contenção de um manifesto de estudantes e acabou na morte do Edson Luiz e de um outro rapaz, que eu me esqueci o nome. Só que esse outro rapaz morreu no hospital e o Edson Luiz morreu no local, né? Então, eu quero fazer algumas questões aqui com vocês e tem um trechinho do filme que eu gostaria de passar, do filme aquele filme Batismo de Sangue. Eu passei o trailer aqui com vocês já uma vez, mas agora eu quero passar aqui o trecho do filme que mostra o Congresso da UNE, que foi então a, ele foi descoberto pelos policiais, né? E aí os estudantes foram presos porque estavam fazendo um ato que era ilegal, contra a lei, né? Um ato de reunir politicamente. Então, pessoal, olha, a primeira coisa aqui é o seguinte. Boa Nós... tarde, professor. Desculpa o Boa atraso. tarde. Não, tudo bem, nós estamos começando Então, o agora. senhor tá. É, é, começou um novo conteúdo, né? Porque se eu não estiver enganado, só falou que na próxima aula nós ia começar sobre movimento estudantil. É isso que o senhor está É, estudando? é isso mesmo, mas só que não é novo conteúdo, é um aspecto dentro da ditadura. Então, dentro da ditadura, Ah, nós tá. tivemos os estudantes que eram organizados por meio das instituições criadas pelos próprios estudantes, certo? Então, nós tínhamos a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes, a União Estadual de Estudantes, etc. O problema é Ah, que é o tá. seguinte, em 1964, o presidente Castelo Branco ele já proibiu esse tipo de união, proibiu esse tipo de organização social, certo? Mas os estudantes continuaram reunidos, agora só que na clandestinidade. Agora, qual que é o problema que está por trás disso aqui? Tem problema, certo? O nosso caríssimo João Goulart, né, o nosso presidente, até então, antes da ditadura, o João Goulart, ele empenhou aqui no Brasil uma questão chamada reformas de base. Deixa eu acrescentar aqui uma coisa da reforma de base. Então, ele acrescentou uma questão aqui no Brasil, que é as reformas de base. E aí eu gostaria que vocês contribuíssem, no caso, né, pensando, então, nessa reforma de base. Que seria o quê? O que seria hoje políticas afirmativas do governo, certo? Atualizando o conceito, seria hoje essas políticas afirmativas. Sabe exemplo, gente, de políticas afirmativas? Mas o que significa, então, essa reforma de base ou políticas afirmativas? Seria auxílio do governo para as pessoas pobres.
Claro. Outro ponto também que está dentro desse contexto seria a reforma agrária. Certo? Agora tem um probleminha aqui, não tem, Maria Luísa ou Isis aí, por exemplo? Que problema que tem por trás disso aqui? Isso foi no governo, eu esqueci de colocar inicial aqui, no governo do Jango. Quem que é Jango, professor? É o João. É o João Goulart. João Goulart. Certo? Então ele desempenhou no governo dele as reformas de base. Essas reformas são, na forma atualizada de falar, políticas afirmativas, né? Que são auxílios do governo aí para as pessoas pobres. Por exemplo, cota para entrada na faculdade de pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas oriundas de escolas públicas, né? Indígenas, ou, por exemplo, paga bolsa de estudos para pessoas pobres que estudam em faculdade particular, né? Ou empresta dinheiro, financia, né, o pagamento da faculdade para aquelas pessoas que estudam e depois elas vão pagar o Estado com juros mais baixos. É uma cesta básica, é o salário família, é o renda cidadã, ou qualquer coisa nesse sentido aí. O capitalismo gosta disso? O capitalismo gosta desse tipo de assistencialismo do governo? De jeito nenhum. Eu acho que não. Né? Porque cada um tem que trabalhar, cada um tem que produzir, cada um tem que se sustentar. O governo é obrigado a ficar tratando de pobre, não. Entendeu? Então, ou seja, você tem posto a regra, né? Posto a regra que está aí, feita. Então, qual que é o problema? E nesse probleminha aqui, qual que é o problema Professor, dessas então, reformas de base aqui do João Goulart? Pode falar. então no capitalismo, pessoas que eram capitalistas, que na época deles, quem tinha, quem não tinha, não tinha, né? Então, assim, não era mais ou menos isso. E não é culpa dele, o fato de você não ter, né? Eu sou rico, você é pobre, é culpa minha? Então, ou seja, problema seu. Você que organiza a sua vida, né? Já uma dúvida que eu tenho, nessa época o João Goulart, ele era comunista ou capitalista? Porque aí Aí que tá a questão. Por que o João Goulart ele foi demitido do cargo de presidente? Pelas ideologias socialistas. Então, aqui ele foi acusado. Aqui o problema dele foi esse, olha, comunista. Comunista, né? Isso fez com que ele fosse, então, demitido do cargo de presidente da República do Brasil, certo? E aí nós temos, então, um grupo que apoiava ele. Um grupo que, inclusive, cobrava dele essas atitudes. Que grupo você acha que era, gente? E é um grupo Os que... reaças? Não, os reaças iam contra, né? Os comunas, no caso. Mas é um grupo bem específico na sociedade brasileira e um grupo numeroso que trabalhava nessa perspectiva no caso, defendia essas questões aqui. Eram os estudantes universitários. Ok? Mas, gente, eu não estou falando aqui, nós não estamos falando aqui de estudantes de medicina, de engenharia, ou talvez até mesmo de direito, né? Porque eles se dizem, né? Os nobres, os cursos nobres. São cursos que não são para pobres. Professor, estudantes seria estudantes no geral, né? Não, mas aí tem um grupo de estudantes, Enzo, que é mais específico, que vai defender essas ideias junto com João Goulart. É os estudantes, por exemplo, de história, de sociologia, de filosofia, de pedagogia, entendeu? Os de geografia. Então, são estudantes de uma área porque naquela época, mais específica. se tivesse, naquela época, né? Não sei se hoje em dia ainda continua sendo assim. Hoje em dia, tem pessoas que ainda são meio socialistas, né? Mas diminuiu bastante. Não é que diminuiu, né? Mas, assim, deu uma amenizada. Não Mas, tem assim, espaço, naquela né? época lá, quem tinha
Se der pra me entender, se eu me explico direitinho, se eu tiver errado, se eu me corrijo. Naquela época lá, então, ou seja, quem tinha faculdade de Direito ou de Medicina era nobre, né, naquela época, no caso, né? Era considerado uma pessoa nobre, né, naquela época, quem tinha faculdade desse tipo. Tinha que ser. Por quê? Porque o pobre não passava nem na porta, né? Não tinha como entrar, sabe? Não tinha vaga para o pobre ali nesse contexto. Aí você encontra assim, tipo, mas tem o Gilmar Mendes, ele fez direito, ele é negro, certo? Agora me fala quantos outros juízes negros você conhece, entendeu? Então, assim, tem uma história de um ou outro aí, muito raríssima mesmo, mas que quantos outros. Agora, bom, enfim, é só isso mesmo. Deu para entender a comparação que eu tentei fazer Professor, e explicando dessa forma que você apontou aí, Enzo, né? Sim, Maria Luísa. mas essa lei, ela fez que. Essa lei não, né? Que não chegou a ser lei, chegou. Qual que você está falando, Maria Luísa? Essa da questão da política afirmativa, de Ah, dar bolsa para os alunos. das reformas de base, né? Isso. Não, chegou a Essa, acontecer. Mas aí, pode esses continuar, desculpa. estudantes, eles queriam bolsas para conseguir fazer essas faculdades que o senhor falou, ou para conseguir fazer essas faculdades igual de nobre, tipo Não. medicina, O direito. fato aqui não é os estudantes reivindicando coisas para eles. Eles estavam brigando por um projeto de Brasil, certo? E nesse projeto de Brasil, eles queriam, foi proposto pelo governo João Goulart, queriam que o governo intervisse na situação dos pobres do país, dando condições para melhorar a situação. É uma coisa muito interessante, só que o João Goulart não era o Getúlio Vargas, entendeu? Porque o Getúlio Vargas lá, há 30 anos antes dessa história aí, ele fez isso. Ele impôs leis que foram reformas de base, só que você lembra que o Getúlio Vargas ele tinha capacidade de tanto ser querido pelos pobres, mas também ele sabia conversar com os ricos? E aí deu tudo certo no governo do Getúlio Vargas, ficou 15 anos no governo e implantou as leis trabalhistas, que eram talvez muito mais graves e afetavam muito mais o sistema do que essa reforma de base do João Goulart. No entanto, o João Goulart já estava queimado, né? Já estava queimado com essa história do socialismo, do comunismo aí. E com isso gerou essa revolta de uma parcela grande da sociedade contra ele, né? E aí tudo que vinha dele já não prestava na própria origem, né? E aí a situação dele está lá na China, etc. Mas os estudantes apoiavam ele. E esses estudantes acabaram se tornando, viu, Maria Luísa e seus colegas, um problema para os militares. Porque o que o regime militar fez? O João Goulart ele foi exilado. Ele saiu à força do país, foi mandado embora daqui. Mas aí tem essas pessoas muito bem organizadas aqui no Brasil e com essas ideias socialistas, né, com essas ideias comunistas, como, por exemplo, os estudantes aqui organizados, né, nas suas entidades para essa questão. Ok? Aí o que acontece? Aos olhos dos militares que tomaram o poder, esses jovens, esses estudantes organizados aqui nas entidades, eles são de esquerda, eles são comunistas, eles são subversivos, eles são desordeiros, entendeu? E aí você encontra algumas pessoas velhas, algumas pessoas um pouquinho mais velhas aí, do meio acadêmico, que quando vai falar de estudante universitário, só vai falar mal. É noiado, usa droga, é pessoa que não é boa para a sociedade, né? Pessoas aí das faculdades, certo? E aí, gente, pensa bem, é uma demonização. O outro é o diabo, né? É uma forma de eu te dizer e construir uma imagem negativa do outro. E a imagem negativa que está sendo criada aí é a imagem negativa do estudante, principalmente o estudante da Universidade de São Paulo, a Universidade Pública de São Paulo. Porque os bons estudantes eram aqueles que não se envolviam em partidos políticos, aqueles que não se envolviam em manifestos, como, por exemplo, os estudantes da Mackenzie, que é a faculdade antiquíssima lá, luterana, e os estudantes da PUC, da Universidade Católica, que também não se envolvia com certas atividades como essas. Agora, esses estudantes da USP,
eles eram um problema, né? Porque eles faziam reuniões aí, faziam manifestos, coisas que não é próprio do estudante, né? Olha o que eles faziam. Faziam baderna, certo? Eles são irresponsáveis. E por isso, não só justifica a perseguição da polícia contra eles, né, buscando eles e prendendo, etc., como também gerou uma raiva, uma revolta, um preconceito da sociedade em geral contra essas pessoas. Da mesma forma, gente, só um comparativo, né? Muitos de vocês eu tenho certeza que têm preconceito com tatuagem, né? Qual que é o problema da pessoa ter tatuagem? Com certeza, aqueles que têm preconceito é uma ideia fabricada na cabeça que é problema. Aí linka um monte de coisa. Ah, quem usa tatuagem é porque usa droga, quem usa droga e tatuagem é porque é ladrão. Ou aí porque vai é só bandido. crescendo, né? É bandido, né? E vai só criminoso. Enfim. Infelizmente, é assim que a sociedade vê essas pessoas, mas isso não pode definir diretamente na personalidade dela. Eu acredito, essa é a minha opinião. Pode ser que alguém aí tenha uma diferença. Sim. Mas realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Realmente não tem nada a ver, mas Professor, fabrica-se essa ideia, né? Sim, João Pedro. eu também vejo assim, tem muitos tipos de tatuagem. Não é só que aquele cara usa porque eu vou fazer aquela porque eu sou bandido, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas também todo mundo tem seu. Isso mesmo. Mas essa Eu que é a acho que tem a ver com criação. Muitas pessoas são criadas desse jeito. E isso influencia, mas de acordo com o tempo vai mudando, as ideias, as pessoas vão mudando. Não significa. Isso é um assunto muito preconceituoso. Sim, racista, preconceituoso, etc. Agora, a questão, o que está em questão aqui é o sujeito ter ideias, essas ideias na linha da reforma de base, né? Reforma agrária, distribuir aí as terras não produtivas, enfim. Qual que é o problema de ser socialista? Sabe? Ou qual que é o problema de usar uma tatuagem? Né? Ou qual que é o problema de ser ateu? Qual que é o problema de ser homossexual? Entendeu? É tudo a mesma coisa que, na verdade, não tem que me afetar em nada a vida e as escolhas dessa pessoa, mas, no entanto, eu fico irritado, eu fico bravo, eu fico com vontade de matar essas pessoas que estão atrapalhando o bom andamento da sociedade. Essa sociedade linda, maravilhosa, e chega esse povo diferente para vir aqui e bagunçar todo o processo. Entendeu? E no caso aqui em específico, é esse povo que está se trazendo ideias comunistas, ideias socialistas. Eles precisam ser combatidos, né? E a polícia está na rua, o exército está na rua para fazer essa limpeza, né? E o danado é que os estudantes são muitos, né? Pôde exilar os artistas, pôde exilar o João Goulart, mas pensa, se for ter que exilar todos os estudantes que eram envolvidos no movimento contra a ditadura e de alguma forma eram comunistas, né? Então, ou seja, era uma situação difícil de se lidar, né? E aí por isso que tem todo esse processo, bom, eu acho, né, que pode ser por isso, que tem todo esse processo de, tá errado, é desordem, é problema, né? E criado aí para que a própria sociedade dá um jeito de pulverizar, né, essas ideias e acabar com esse movimento de uma vez por todas, né? Então acontece nessa turma aqui, quando fala de socialismo ou comunismo, quando se caminha para uma possibilidade de defesa disso, tem pessoas que ficam muito incomodadas, ficam terrivelmente incomodadas, aflitas, ficam com raiva, né? É um processo, mas é porque é uma construção que foi feita aí na cabeça de muita gente, né? Professor, naquela época, bem como o senhor disse, naquela época, eles pensavam desse jeito, né? Agora, atualmente, tem pessoas que pensam desse jeito, né? Ainda existem pessoas assim, né? Só que hoje em dia, se você falar isso pra alguma pessoa com esse tipo de característica, dá cadeia pra você. Você não pode chegar numa pessoa e falar isso, né? Fica sendo Preconceito, como né? homofobia, Preconceito e esse racismo, tipo de né? coisa. Isso. Uhum. Pessoal, essa imagem que você está vendo aqui é um recorte de um jornal, né? Então, os estudantes, eles, na clandestinidade, mesmo assim, organizaram um congresso, o Congresso da União Nacional dos Estudantes. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um trechinho do filme,
daquele filme Batismo de Sangue, em que há essa prisão, sabe? Eles escolhem um local, uma chácara, e organizam uma senha para que cada um... Então, eu estou meio que dando spoiler aqui, tá? Mas só para vocês verem, de fato, aquilo que eu estou querendo que vocês vejam no contexto da disciplina que nós estamos trabalhando aqui agora, né? Organizaram uma senha lá, porque as pessoas não podiam saber do movimento, e acabou que o movimento acabou sendo descoberto, denunciado pela polícia, para a polícia, né? E, enfim. Então, vamos dar uma olhada no vídeo, e aí, quem sabe, a gente vai dando alguma dica do que vocês poderiam verificar aqui. É só a cena específica que eu quero chamar a atenção, tá? Conflitos de terra. Toma café da manhã com a gente? Hoje tem até bolo. Fica pra próxima. No meio da conversa, rapaz, ela me perguntou que sabia qual era a diferença entre um frade, um padre, uma freira. Porque, na verdade, ela não estava perdida no assunto, não sabia bem o que ela queria dizer. Aí eu disse pra Aurora que um frade podia fazer tudo que uma freira pode. Em compensação, não podia fazer o que uma freira também não pode. Agora, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, que ficou por isso mesmo. Ô, João. João, aquela ali é a Jana. Tá precisando ir a Santos o mais rápido possível. Eu queria saber se vocês podem levar. Claro, pra já. Então, precisava do frade, né, do religioso, para ajudar, porque o mesmo rapaz podia levar a moça, só que se a polícia... Então, para esse pessoal na estrada. Mas quem que é vocês? Ah, estudante e tal. Tá indo para Santos para quê? Né? Então, você ia atrás e prendia, etc. Aí os irmãos, né, ajudavam de alguma forma. Você vai ver logo na saída aí desse rapaz, tem uma coisa no muro, na parede lá. Veja a pichação que está escrito lá do pessoal contra os padres que se envolveram no movimento contra a ditadura. E era resumido. Se era contra a ditadura, significa que é comunista. Foi o slogan que criou naquela época lá. Como hoje, né, gente? Se eu não quiser votar no Bolsonaro, significa que eu vou votar em quem? Né? Se eu não quiser votar no Lula, significa que eu vou votar no Bolsonaro. Como se só tivesse duas opções aí no Brasil, né? Naquele contexto era mais ou menos parecido nessa mesma situação. Ô, rapaz, senta aí, aproveita e toma café da manhã com a gente. Hoje tem até bolo. Fica pra próxima. Pensando bem. Viu lá? Então tem escrito lá, morte aos padres vendidos, entendeu? Não era só a polícia que investigava, não era só a polícia que perseguia. Muitas pessoas eram adeptas ao regime militar, muitas pessoas eram contrárias ao comunismo e elas também faziam esse papel, né? Então tá aí achando o local para fazer o congresso. Longe um pouquinho da cidade, escondidinho e tal. Aqui. Muito obrigado. Mas que lindeza isso aqui. São muitos estudantes. Olha, mais de 1000. Do Brasil inteiro. Mas vai dar tudo certo, o senhor vai ver. Acho melhor nem ver. Bom, gente, Viu aí? Então, tá desconfiado, o dono do sítio tá com medo. Confia nos padres e tal, né? Mas são muitos estudantes? Você vai ver. Não, eu não quero nem ver. É melhor nem ver, porque eu sei que esse tempo perigoso dá problema. Problema sério. Problema de polícia, né? É a situação. E eu já falei para vocês aqui que no espaço dentro da universidade, a polícia não podia prender ninguém. Então, eles utilizavam esse espaço dentro da faculdade ali para fazer alguma reunião, mas coisa rápida, não pode ser uma coisa assim para ficar, né? Esse congresso é um pouco mais demorado, né? Então, por isso que tinha que escolher um local muito bem estratégico para isso acontecer. Aí veja uma reuniãozinha, como outras reuniões aí dentro da faculdade.
O Tito traz boas novas. Não é, Tito? Vamos lá, companheirinho, sua vez. Bom, eu consegui o sítio. Parece que tá tudo certo. Mas olha, me pareceu um lugar muito seguro, viu? Não é longe, nem é difícil de chegar. Ótimo, Tito. Bom, agora precisamos pensar muito bem no esquema de transporte. As pessoas só devem saber aonde vão no próprio dia. Perfeito. E lógico, terão que ter alguma senha na mão. Documentos. São religiosos? Somos. Estão indo para o seminário dos Salesianos? Sim, estamos. Vão com Deus. Se ele soubesse que são vocês, hein? Acho que dá pra fazer mais umas 2 viagens. Só espero que esse guarda não pare o carro de novo. Descobriram o Congresso da Uni. Os estudantes acabaram com todos os pães e leites das padarias de Biúna. O povo estranhou, chamaram a polícia. Essa altura já devem estar chegando no tal sítio. Vai cobrir, leva a Taeco. Imagine só, a liderança estudantil do país inteiro está lá. Parece que eles não nos deixam outra saída. Você sabe que eu não tenho peito. Mas a cada dia que passa eu tenho mais certeza. Só para lutar armada. Levanta. Rápido aí. O que você tá olhando aí? Levanta aí, pô. Conhecer o Cilindró. Vamos ver quem é que manda. Você fugiria aí pro sítio? Vamos passar o resto da vida ouvindo o galo cantar. Senta aí. Tá me olhando por quê? Tá tampando o rosto por quê? Isso, rapaz. Vamos ter calma. Vai lá para os cabos. Todos estão colaborando. O que foi? Todos estão colaborando. Levanta. Violência, eu. Levanta. Vai lá para os cabos. Então, só para título assim, depois eu já falei para vocês, não sei se você tiver curiosidade de ver esse filme, ele está todo no YouTube aí. Pede seus pais antes, né? Porque tem cenas de violência, etc. Não é bom vocês ficarem expostos a coisas tão explícitas assim. Depende do seu consentimento familiar, né? Então, são situações tais como essas, né? Que a gente teve, né? Infelizmente, registrado na nossa história, na história do nosso país. Eu acho que por hoje está bom, né? E a gente ainda vai continuar nesse assunto. Ainda tem muita história para ser contada sobre a ditadura até a gente mudar esse assunto. Professor? Sim? Boa tarde, deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Qual que é o nome do filme mesmo, se não estiver enganado? Eu vi lá embaixo, é Batismo de Sangue, é isso? Batismo de Sangue, justamente. Obrigado, boa tarde. Eu Sim, respondi Maria. a chamada, tem necessidade de eu responder de novo? Não, você respondeu hoje? Aham. Não, é só uma vez. Chamada que você mandou o link no grupo. É isso mesmo, tá pronto. Fala, Maria. Naquela hora que o senhor... Vai, confundi aqui, peraí.
eu estava olhando o blog e tem um arquivo do blog. E aí tem uma atividade. Só que eu entrei lá e falou que a atividade já está fechada, professora, porque a agenda não acabou. Não, na verdade ela nem foi aberta ainda, tá? Eu só coloquei o texto lá, eu ainda tenho que ajeitar a atividade. Aí eu disse para vocês que eu vou avisar aqui, até porque eu estou um pouco atrasado, porque eu estou um pouco avexado, cheio de coisa para fazer. Mas eu vou atualizar isso logo, aí eu aviso para vocês, a gente marca a data, né? Tudo certinho para ninguém ter prejuízo, tá? Certo, boa tarde. Então, boa tarde. Tudo de bom. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.